Oi gente, voltei com mais um vídeo, me perdoem a iluminação, mas foi o único lugar que eu achei pra gravar hoje. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês sobre cada matéria que eu tive até hoje, as minhas matérias do primeiro e do segundo semestre. Quando eu tava pesquisando sobre a faculdade e pra saber se era isso mesmo que eu ia querer, eu queria muito achar alguém que explicasse cada matériazinha, porque eu tinha muito essa curiosidade. Então eu espero estar ajudando alguém que também esteja pensando em fazer esse curso. E pra quem também tiver curiosidade pra saber o que eu estudo, fica no vídeo e assiste até o final. E é isso. Vamos lá, né, para as matérias do primeiro semestre. História da indumentária e da moda. Nessa matéria a gente aprendia as funções da roupa desde lá da pré-história. Então a gente aprendia como funcionava, para que servia cada roupa, como era feita e enfim. A gente aprendia as roupas lá do Egito, da Grécia. Eu vou tentar colocar nesse vídeo algumas imagens, se eu achar, né, se eu conseguir também colocar na edição, porque eu ainda não sou mestre das edições, mas vou tentar colocar aqui pra vocês imagens dessa matéria para vocês terem uma noção mais ou menos do que aprende nela. Laboratório de confecção e costura. Nessa matéria a gente aprendia a ligar a máquina, colocar a linha, tipo de costura, costura francesa, costura reta, costura no overlock. Então a gente basicamente aprendia a usar a máquina e a costurar. Eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando os meus trabalhos da faculdade e com certeza vai ter os meus trabalhos dessa aula. Então vocês vão conseguir entender mais ou menos o que a gente fazia nelas. Análise de linguagem visual. Nessa matéria a gente aprendia os elementos do desenho: ponto, linha, plano, gradação, radiação. Como a gente enxerga cada elemento, sabe? A gente tinha aula sobre cor, era uma matéria muito legal. Parece ser fácil, mas não é. Estudar sobre cor é uma coisa complicada. A gente aprendeu sobre círculo cromático, que não é uma coisa muito fácil de fazer, de entender. Mas era uma matéria muito legal e com certeza era uma das matérias mais difíceis desse semestre. História da arte. Então é basicamente o que a gente aprende no colégio. A gente tinha aula de arte, sobre os movimentos artísticos e enfim, porque isso ajuda a gente a criar coisas novas, né, na área do design, a ter inspiração na hora de criar alguma coisa. Então a gente tinha aula sobre isso e é basicamente o que a gente aprende no colégio, só que de uma forma mais avançada. Introdução ao design. A gente aprendia a história do design, como a arte, como os movimentos artísticos influenciavam no design. Então, a gente aprendia o design de cada época e, enfim, é basicamente isso. E pra mim era uma das matérias mais legais também. Eu amava o professor, era um professor muito, muito excelente. Eu simplesmente dou nota 1000 pra ele. Então, por ele ser muito bom, eu amava essa matéria. Desenho e representação gráfica. Nessa matéria, no primeiro semestre, a gente aprendia a começar a desenhar. Então a gente aprendia a desenhar o corpo humano e a gente tinha muita aula de desenho de observação. O professor colocava a gente em círculo, ele colocava um objeto no meio e a gente tinha que desenhar o objeto como a gente estava vendo ele, exatamente. Por exemplo, o meu desenho ia ficar diferente do desenho da pessoa que está do outro lado e está sentado em um outro ângulo, porque era isso, a gente tinha que desenhar exatamente como a gente enxergava o objeto. Pra quem tá querendo aprender a desenhar sozinho, isso é muito legal, sabe? Você pegar um objeto, colocar ele na sua frente e tentar desenhar ele. Isso ajuda muito. A gente também aprendia técnicas de desenhos, tipo sombra, essas coisas, sabe? Era muito legal também. Pra quem ama desenho, essa aula era muito legal. Na minha faculdade tem uma matéria chamada Projeto Integrador. Então a gente teve, né, esse projeto integrador nesse semestre. E era basicamente colocar em prática tudo que a gente aprendeu na teoria durante o semestre. Nessa matéria, nesse semestre, a gente teve que fazer um dossiê individualmente, sabe? E foi um trabalho muito legal, eu quero muito mostrar ele pra vocês. E no vídeo de trabalhos eu vou mostrar ele com certeza. E é basicamente isso nessa matéria. Então vamos para as matérias do segundo semestre. Moda contemporânea. Essa matéria é uma matéria muito legal, é uma matéria muito curiosa, assim, pra gente aprender, sabe? A gente aprendia moda, silhueta, desde os anos 1900 até 2010, então a gente aprendia sobre os principais ícones da moda no cinema, os principais estilistas, o que estava na moda em cada década. Cara, é muito legal essa matéria. Modelagem tridimensional. Essa técnica é você basicamente criar os moldes da roupa já no tecido e usando o manequim de referência, ou o corpo humano da pessoa que você vai fazer a roupa.
Então, na nossa faculdade, lá tem os manequins, a gente fez as linhas de referência, tipo, linha de busto, linha de cintura, linha de quadril. A gente tinha que seguir na hora de fazer os moldes, né, colocar o tecido, né, que a gente usava um tecido chamado algodão cru. A gente colocava o tecido no manequim e fazia essas marcações. Colocava o grampinho, prendia com o grampinho e ia fazendo a marcação ali. Então, essa matéria é basicamente você criar o molde já em cima do corpo humano, do manequim e feita diretamente no tecido. A gente teve também a aula de modelagem plana, que primeiro você faz o molde no papel para depois passar para o tecido. Então, assim, falam que é mais fácil, mas na faculdade eu tive uma paixãozinha, tipo, não é paixãozinha, eu tive uma facilidade maior na tridimensional. Não sei porquê, não sei se era o método de ensino das professoras, não sei. A gente aprendeu os moldes básicos da roupa, por exemplo, molde básico da calça, o molde básico da saia, o molde básico da blusa, para depois, em cima desses moldes básicos, a gente fazer as modificações e fazer tipos de roupa diferente, um cropped ou uma blusinha para você amarrar assim, enfim. Introdução à tecnologia têxtil. Até falei no vídeo passado que foi uma matéria que eu tive muita dificuldade para entender, mas é uma matéria um pouquinho difícil mesmo, porque você tem que aprender os tipos de tecidos, fibras naturais, fibras sintéticas, o processo de tecelagem. A gente até aprendeu a fazer um tear de papelão pequenininho assim, e a gente até fez um tecidinho assim pequeno. Tecidinho não, né? Tipo, usou lã, eu acho. E se eu achar a foto, eu vou colocar aqui pra vocês. E, enfim, é uma matéria interessante de você estudar, é curioso você estudar, mas é muito complicada. Ilustração da moda. É aula de desenho, só que voltado para desenho de moda. A gente aprendia a desenhar croquis estilizado, que é você, por exemplo, fazer uma perna maior, fazer uma perninha curvada, tipo assim, você faz um corpo humano, mas assim, um pouco mais diferentão, sabe? Desenhar o movimento da roupa, tipo babado. A gente aprendia a desenhar estampa, né, da roupa, a textura da roupa. A gente aprendeu também a pintar com grafite, aquarela, lápis de cor, marcador. E pra mim é a minha matéria preferida, porque eu amo desenhar, né? E assim, a matéria é muito divertida. Projeto e pesquisa. Bom, confesso que eu não entendi muito bem o que é essa matéria, mas tivemos aulas para discutir o que é moda, como a moda influencia. A gente teve aula de vitrinismo, que é você montar uma vitrine de uma loja, né, com um determinado tema. Eu vou até deixar a foto aqui para vocês, se eu conseguir também. E foi uma matéria muito divertida, sabe? Vitrinismo é uma coisa que eu penso, sabe, em seguir, porque algo muito divertido de fazer. Expressão gráfica. Nessa matéria a gente aprendeu a usar o Photoshop e o CorelDRAW. CorelDRAW. Eu não sei falar, gente, me perdoe. A gente aprendia a montar painel, né, digital no Photoshop, a digitalizar os nossos desenhos, né, de moda. A gente aprendeu a fazer desenho técnico, que é você desenhar exatamente como você quer a costura, o tipo de costura, porque não adianta você simplesmente fazer um croquis ali, estilizar tudo bonitinho, mandar pra costureira e fazer, porque senão ela vai fazer do jeito dela e pode ser que a roupa saia totalmente diferente do que você pensou. Então você tem que fazer o croquis estilizado, né, pra você apresentar isso pra, sei lá, pra alguém, pra quem for comprar a roupa de você, e fazer o desenho técnico pra você mandar pra costureira, pra ela seguir o passo a passo de como vai ser. Então a gente aprendia a fazer isso no computador. Confesso que foi uma matéria que eu apanhei muito, porque eu não tenho muita facilidade de mexer com essas coisas tecnológicas. Eu lembro que até no primeiro dia de aula, eu simplesmente sentei do lado da minha amiga e falei assim, como liga o computador? Sim, gente, eu fiz isso, mas é porque eu sou acostumada a mexer com notebook, então eu fiquei muito perdida lá nos computadores da faculdade. Também teve o projeto Integrador 2, só que nessa a gente teve que montar uma coleção para uma marca que já existe. Só que a gente não podia fugir do conceito da marca, então a gente ia criar 15 looks, 5 desses tinham que ser conceituais e tinha que confeccionar um desses conceituais pra a gente colocar na passarela e apresentar pra professora. Teve desfile e tudo mais, eu vou tentar colocar aqui o vídeo do look que o meu grupo fez e pra vocês verem como ficou mais ou menos. Então foi isso, gente.
Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos próximos semestres, com certeza, vai ter vídeos assim explicando cada matéria, né? Porque até agora eu só cheguei no segundo semestre, falta o terceiro e o quarto. Semestre que vem eu explico as matérias do terceiro e no outro eu explico as matérias do quarto. Eu espero ter ajudado quem tá pensando em fazer essa faculdade, porque era uma curiosidade que eu tinha muito quando eu tava pesquisando, era saber quais as matérias que tinham nessa faculdade. Espero que o meu vídeo ajude vocês a entender mais ou menos como é, e espero que vocês tenham gostado. Me perdoem a iluminação, me perdoem a minha voz, mas é o que temos pra hoje, não é mesmo? E eu vou pedir pra vocês compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês gostam, os seus amigos, os seus familiares, e com alguém que tá pensando em fazer o curso, né, que tá aí meio na dúvida. E é isso, gente. Muito obrigado e um beijo e até o próximo.